Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, diz que o nível de abstenção vai determinar a análise aos resultados das eleições presidenciais russas de domingo. Se Putin tiver menos de 70%, terá uma sensação de derrota eleitoral porque concorre contra si próprio, argumenta o analista fundador do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisboa, IEI, do qual é diretor-geral, Álvaro Vasconcelos, que atuou como conselheiro especial de Defesa e Relações Internas para o governo português e tem numerosas publicações sobre política internacional e europeia. Sustenta que o caso do envenenamento do antigo espião russo em Londres favorece eleitoralmente o presidente russo porque aumenta a tensão com o Ocidente, e a tensão internacional faz parte da estratégia política interna de Putin. Como melhor descrever as eleições deste domingo, referendo a presidência ao teste de popularidade de Putin? É um teste de popularidade a Putin que, evidentemente, desenrolou a sua campanha à volta dos temas nacionalistas. Quanto mais confronto tiver com o Ocidente, mais Putin pensa que aumentará a sua popularidade interna. Na Rússia, não há espaço para a oposição vingar. Apesar da popularidade de Putin ser elevada, não temos a certeza exata da intensidade dessa notoriedade. Na Rússia, não existem eleições livres, transparentes, em que um candidato forte da oposição possa ir a votos. Aconteceu agora com Alexei Navalny, impedido de se apresentar nas eleições. Meses antes do início oficial da campanha, foi condenado por ter um discurso à volta do tema da corrupção, um tema que toca muito aos russos. A maioria da população considera o grupo que gravita à volta de Putin como corrupto e, portanto, Navalny poderia ter tido algum sucesso eleitoral. Mas, claro, nunca o saberemos porque ele foi impedido de concorrer. Há estudos a sugerir que Alexei Navalny pode valer 20% a 30% do eleitorado. A vitória de Putin terá de ser superior a 70% para eliminar pulsões oposicionistas, sem um sistema transparente, sem liberdade clara de participação eleitoral, sem uma imprensa livre a permitir que a oposição se exprima em pé de igualdade com Putin. É muito difícil concluir que o presidente iria ter uma tarefa facilitada contra Navalny ou qual será a diferença entre os dois. Tanto mais que não sabemos que dinâmicas as duas campanhas poderiam assumir. Noutros países, já vimos alterações de dinâmicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que, de repente, a opinião pública detecta uma alternativa forte na oposição. As pessoas sem medo perdem o receio, apresentam-se nas manifestações públicas, vencem essa barreira terrível, o medo, e protagonizam uma surpresa. Na Rússia, poderia haver uma surpresa. Putin tem medo de duas coisas. Tem medo da surpresa, sabe o que aconteceu com movimentos de massas a desenvolverem-se de forma incontrolável. Esse é o grande terror de Putin. A Revolução Laranja, a Primavera Árabe, esses movimentos de massas que surpreendem. E por outro lado, tenho medo de se confrontar com um político que denunciasse os casos de corrupção e o autoritarismo do regime russo. Nesse sentido, impediu que o único candidato que o poderia confrontar, Navalny, se apresentasse. Além disso, Putin não participou nos debates eleitorais, mesmo com os candidatos que permitiu apresentarem-se às urnas, porque sabe que daí não vem qualquer risco. Não vai a debates, fez uma campanha solitária com o argumento nacionalista do homem forte que vai devolver a Rússia a um lugar cimeiro nas potências mundiais. A economia não está boa, mas Putin enfrenta pouca pressão popular. Como se explica esta apatia política e social dos russos, com a inexistência de uma sociedade livre? É uma questão importante de resposta difícil. Os russos viverão uma experiência muito dura com o fim da União Soviética e o impacto negativo da política econômica de Yeltsin, com o apoio de conselheiros americanos e europeus, conduzindo a uma situação de extrema pobreza.
Houve uma sensação de humilhação econômica, social e política. É terreno fértil para o desenvolvimento de uma ideologia nacionalista, a dominante, agora, na Rússia. Por outro lado, surgiu uma nova classe média voltada para o consumismo, para o individualismo, para o bem-estar pessoal. Para se perceber a situação particular dessa Rússia, há um filme muito interessante, agora nos cinemas, o Loveless, Sem Amor, a mostrar bem como essa classe média se tornou incapaz de se voltar para outros valores que não os do bem-estar econômico. Evidentemente que sem uma classe média ativa, apoiando movimentos alternativos ao poder de Putin, é muito difícil fazer cair o regime. Na política externa, Putin invadiu a Ucrânia, anexou a Crimeia, é decisivo na Síria, é acusado de interferir em eleições no Ocidente, tem agora o incidente dos espiões na Grã-Bretanha, mas também conquistou as Olimpíadas de Inverno e o Mundial de Futebol. Acusa o Ocidente de russofobia. Putin precisa desta tensão, não pode haver dúvida de que a tensão internacional faz parte da estratégia política interna de Putin, afirmando-se como principal alternativa mundial ao Ocidente. Integra uma capacidade de Putin em fazer mobilizar um grande sector da opinião pública russa. Este último caso, no Reino Unido, de envenenamento de antigos membros da nomenclatura russa é um episódio que concorre para elevar essa tensão no período de eleições. Podemos achar surpreendente que aconteça em vésperas das eleições. Então a quem serve? Serve a Putin, porque aumenta a tensão com o Ocidente no momento em que ele quer ter um grande resultado eleitoral. Sabemos que as eleições não são devidamente vigiadas e fiscalizadas por organismos independentes, mas Putin quer ter uma legitimidade eleitoral significativa. Putin tem de superar os 70% de votos com 70% de afluência às urnas para ter essa legitimidade. O segundo nas sondagens, Pavel Grudinin, tem 8% das intenções de voto. Sim, se Putin tiver menos de 70%, terá uma sensação de derrota eleitoral, porque concorre contra si próprio. Não permitiu um candidato forte nem o fará enquanto tiver o poder. Até mais que contra o resultado eleitoral, que poderá manipular, Putin concorre contra a abstenção. Esse parece ser o indicador mais importante destas eleições, saber quantos russos foram votar. Talvez aí seja mais difícil a fraude eleitoral, mas existirá em áreas da Rússia onde há menor controle dos cadernos eleitorais. Um resultado fundamental para a leitura das eleições será a taxa de abstenção que, se for expressiva, representará uma derrota para Putin. Isso significará que os candidatos banidos por Putin e que não se puderam apresentar às eleições tiveram um impacto significativo em parte da população que não foi votar por não se achar representada por qualquer dos candidatos. Temos de estar atentos à taxa de abstenção para perceber o que se passou.